Capítulo 4. Natureza da pena de dano e suas grandes lições. Quais são as grandes lições do dogma do inferno? Mostra-nos a profundidade da alma, a distinção absoluta do bem e do mal, contra todas as mentiras inventadas para suprimi-la. Mostra-nos também, por contraste, o preço, a doçura da conversão e da eterna beatitude. A palavra dano, do latim damnum, perda, prejuízo e, consequentemente, sofrimento, pena, significa na linguagem teológica a pena essencial e principal devido ao pecado sem arrependimento. A pena de dano se distingue daquela dos sentidos porque é a privação da posse de Deus, enquanto aquela dos sentidos é efeito de uma ação aflitiva de Deus. A primeira corresponde à falta, enquanto por ela o pecador se afasta de Deus, e a segunda corresponde à culpa, enquanto por ela o pecador se volta para a criatura para pôr nela seu fim último. Não consideramos aqui a pena de dano para as crianças mortas sem batismo, só com pecado original. Estas não sofrem da privação da visão beatífica, porque ignoram que estavam sobrenaturalmente destinadas à posse imediata de Deus. Falamos da pena do dano consciente e sentida, tal qual infligida aos adultos condenados por um pecado pessoal e mortal que permaneceu sem arrependimento. Vejamos em que consiste e qual é o seu rigor. Existência e natureza da pena de dano. Ela consiste essencialmente na privação da visão beatífica e de todos os bens que dela derivam. O homem, sobrenaturalmente destinado a ver Deus face a face, a possuí-lo eternamente, se afastando de Deus por um pecado mortal, do qual não se arrependeu, perdeu o direito à visão beatífica e permanecerá eternamente separado de Deus, não somente como fim último sobrenatural, mas como fim último natural, porque todo pecado mortal é, ao menos indiretamente, contra a lei natural que nos obriga a obedecer toda a ordem de Deus, qualquer que seja. A pena de dano comporta, por via de consequência, a privação dos bens que derivam da visão beatífica, a privação da caridade, do amor de Deus, do amor inamissível, da alegria sem medida, da sociedade de Cristo, da bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos e dos santos, privação do amor das almas em Deus, de todas virtudes e dos 7 dons que subsistem no céu. A Igreja, no Concílio de Florença, ensina claramente que enquanto os bem-aventurados gozam da visão imediata da essência divina, os condenados são privados dela. A Sagrada Escritura também afirma explicitamente, em particular, lá onde fala do juízo final: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Diz também às virgens loucas, nas parábolas das virgens: em verdade vos digo, não vos conheço. As palavras exprimem a eterna separação de Deus e a privação de todos os bens que acompanham sua presença. Do mesmo modo, as censuras dirigidas no Evangelho de São Mateus aos escribas e fariseus hipócritas. Jesus os chama raça de víboras e os ameaça com a jena, onde o pecador obstinado está eternamente separado de Deus. A razão teológica, como vimos, explica essas afirmações da Sagrada Escritura pela própria natureza do pecado mortal, seguido da impenitência final. O homem que morre neste estado se afastou de Deus. Ora, após a morte, um tal pecado não é mais remido. A alma do pecador, que livre e definitivamente se obstinou, está, portanto, eternamente separada de Deus. Isto deriva da própria definição de pecado mortal. É a negação voluntária e livre, aqui obstinada, do sumo bem, que contém eminentemente em si todos os outros. Deus os castiga justamente pela perda de todo bem, daí a suma dor. Rigor desta pena. O rigor desta pena de dano provém das consequências da impenitência final, do vazio imenso que não será jamais preenchido, da contradição interior, fruto do ódio a Deus, do desespero,
de um perpétuo remorso sem nenhum arrependimento, do ódio ao próximo, da inveja que se exprime da blasfêmia. O vazio imenso que não será jamais preenchido. O sofrimento, produto da privação eterna de Deus, dificilmente se pode conceber na terra. Por quê? Porque a alma ainda não tomou consciência de sua profundidade sem medida, que só Deus pode preencher e irresistivelmente atrair. Os bens sensíveis nos cativam sucessivamente. As satisfações da cobiça e do orgulho nos impedem de bem compreender praticamente que Deus é nosso fim último, que só Ele é o sumo bem. A inclinação que nos leva até Ele, como a verdade, a bondade e a beleza suprema, é frequentemente contrariada pela atração das coisas inferiores. E ainda não chegou a hora de possuir a Deus. E ainda não está na ordem radical de nossa vida espiritual nos alimentar de sua visão imediata. E ainda não temos esta fome exigente do único pão que pode saciar as almas. Mas quando a alma é separada do corpo, então perde os bens inferiores que a impedem de claramente tomar consciência de sua espiritualidade e de seu destino. Agora ela se vê como o anjo se vê, substância espiritual e, consequentemente, incorruptível, imortal. Vê que sua inteligência fora feita para a verdade, sobretudo para a verdade suprema, que sua vontade fora feita para amar e querer o bem, sobretudo o sumo bem que é Deus, fonte de toda beatitude e fundamento supremo de todo dever. A alma obstinada toma então consciência de sua profundidade sem medida, que só Deus, visto face a face, pode preencher, e vê também que este vazio não será jamais preenchido. O padre Monsabré exprime vivamente esta terrível verdade dizendo: o condenado, como chegou no fim de seu caminho, deveria repousar na harmoniosa plenitude de seu ser, a perfeição, mas se afastou de Deus para se fixar nas criaturas. Recusou o bem supremo até o último instante de sua prova. O bem supremo lhe diz: vai-te, no momento em que, não tendo mais outro bem, se lança para agarrá-lo. E vai para longe da luz, longe do amor infinito, longe do Pai, longe do esposo divino das almas. O pecador negou tudo isso e está na noite, no vazio, no exílio, expulso, repudiado, maldito. É a justiça. Contradição interior e o ódio a Deus. Além disso, a alma do pecador obstinado está ainda inclinado por sua própria natureza a amar a Deus, autor de sua vida natural, mais que a si mesmo. Também no nosso organismo, a mão ama o corpo mais que a si mesma e se expõe naturalmente para preservá-lo. Essa inclinação natural, vinda de Deus, autor da natureza, é direta. É sem dúvida atenuada pelo pecado, mas subsiste no condenado, como a natureza da alma, como o amor à vida. O padre Monsabré, numa conferência que acabamos de citar, diz: o condenado ama a Deus, porque tem fome dele. Ama-o para se satisfazer. E por outro lado tem horror a Deus, justo juiz que o condena. Tem por ele uma aversão que vem de seu pecado mortal, sem arrependimento, do qual permanece prisioneiro. Continua a julgar conforme sua inclinação, definitivamente desregrada. Não somente perdeu a caridade, mas tem ódio a Deus. É atormentado por uma contradição interior. Ainda levado para Deus como fonte de sua vida natural, detesta Deus, justo juiz, e exprime sua raiva pela blasfêmia. O Evangelho diz várias vezes: haverá choro e ranger de dentes. Os condenados que conhecem por uma contínua experiência os efeitos da justiça divina têm ódio a Deus. Santa Teresa define o demônio como aquele que não ama. O mesmo podemos dizer daqueles fariseus obstinados, nos quais se realizou as palavras de Jesus: morrereis no vosso pecado. Este ódio de Deus manifesta a depravação total da vontade. Os condenados estão continuamente em ato de pecado, embora esses atos não sejam mais demeritórios,
porque chegou o termo do mérito e demérito. O desprezo sem saída é a espantosa consequência da perda eterna de todo o bem. Os condenados compreendem que tudo perderam para sempre por sua culpa. O livro da sabedoria diz claramente: então, com grande confiança, o justo se levantará em face dos que o perseguiram. Diante de sua vista, serão presos de grande temor e tomados de assombro. Dirão entre si: ei-lo, aquele de quem outrora escarnecemos, e a quem loucamente cobrimos de insulto. Como, pois, é ele do número dos filhos de Deus, e como está em seu lugar entre os santos? Portanto, nós nos esgarramos para longe da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, e o sol não se levantou sobre nós. Nós nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição. O que ganhamos com nosso orgulho? É no mal que nossa vida se consumiu. Todo o bem foi perdido para sempre. O excesso do desespero dos condenados é sempre querer naturalmente a felicidade que nunca terão. Desejariam ao menos o fim de seus males, e ele nunca virá. Se todos os dias se tirasse uma pequena pedra de uma montanha, chegaria um dia que esta montanha não existiria mais, porque suas dimensões são finitas, enquanto que para os condenados a sucessão dos séculos não terá nunca um fim. O perpétuo remorso sem nenhum arrependimento, a voz da consciência não cessa de persegui-los. Recusaram-se a escutá-la quando ainda era tempo. Ela censura-os para sempre. Sua inteligência não pode, com efeito, apagar os primeiros princípios da ordem moral, a distinção do bem e do mal. Ela ainda os afirma. A consciência do condenado lhe recorda suas numerosas faltas, sua gravidade e impenitência final que tudo encheu. Repete-lhe as palavras do Senhor: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Recorda-lhe sua ingratidão após todos os benefícios de Deus. Daí o remorso incessante. Mas o condenado é incapaz de mudar seu remorso em arrependimento e suas torturas em expiação. Como explica Santo Tomás, ele lamenta seu pecado não como falta, mas somente como causa de seus sofrimentos. Permanece prisioneiro de seu pecado e julga sempre praticamente segundo sua inclinação, para sempre desregrada. O condenado é, portanto, incapaz de contrição, mesmo de atrição, porque essa supõe a esperança e se compromete no caminho da obediência e da humildade. O sangue de Cristo não desce mais sobre o condenado para fazer de seu coração um coração contrito e humilde. Como diz a liturgia do ofício dos mortos, in inferno nulla est redemptio. Há, portanto, uma distância sem medida entre o remorso, que esteve e permanece na alma de Judas, e o arrependimento. O remorso tortura, o arrependimento liberta, e já canta a glória de Deus. O pecador obstinado, diz o padre Lacordaire, não se volta para Deus para implorar-lhe, porque a graça lhe é recusada. E a graça lhe é recusada porque ela já não seria o perdão, esse perdão que ele desdenhou e que não quer mesmo no abismo em que caiu. Ele rejeita Deus em tudo o que vê, tudo o que sabe, tudo o que sente. Seria preciso, portanto, que Deus viesse a ele apesar dele, que essa alma passasse sem arrependimento do ódio e da blasfêmia ao estreito incêndio do divino amor. Isso seria justo? Os céus se abririam para Nero como para São Luís, com a diferença que Nero entraria tardiamente, a fim de que tenha tempo de coroar a impenitência de sua vida pela impenitência de sua expiação. O ódio ao próximo. A tudo o que acabamos de dizer com relação a Deus, se acrescenta na alma do condenado o ódio do próximo. Enquanto os bem-aventurados se amam mutuamente como filhos de Deus, os condenados se odeiam uns aos outros com o ódio que os isola e os separa cruelmente. No inferno não há mais amor. Cada um desejaria por inveja que todos os homens e todos os anjos fossem condenados, mas invejam menos aqueles eleitos que estavam unidos a eles por vínculo de sangue.
Eternamente descontentes de tudo e de si mesmos, os condenados desejariam não existir. Não que desejem a perda da existência por si mesma, mas para deixar de sofrer. Nesse sentido, disse Jesus de Judas: seria melhor para este homem que jamais tivesse nascido. O pecador obstinado compreende sua imensa infelicidade, mas isso não provoca nele a piedade, porque não tem nenhum desejo de recuperação. Seu coração está cheio de uma inexprimível cólera, que se traduz em blasfêmias. Range os dentes e se consome de terror. Todos seus desejos são feridos de morte. A tradição aplica a eles essas palavras do Salmo 73. Superbia eorum qui te oderunt, ascendit semper. Seu orgulho, sem se tornar mais intenso, produz sempre novos efeitos. Ele negou o bem supremo e encontra a extrema dor. O negou livremente para sempre e encontrou a infelicidade e o desespero sem saída. É a justiça. Há, sem dúvida, diversos graus, segundo a gravidade dos pecados cometidos. Mas, para todos os condenados, é verdadeiro dizer: é horrendo cair nas mãos do Deus vivo, cujo amor desprezou. Santo Agostinho diz sobre isso: nunca morrerão, nunca moribundos, nunca mortos, mas agonizantes para todo sempre. O condenado não vive, não está morto, morre sem cessar, porque está para sempre longe de Deus, autor da vida. Santo Tomás diz também que estão no cúmulo da miséria, lá onde não se pode mais desmerecer, porque se está no termo do mérito e do demérito. Como os bem-aventurados, que, embora livres, não podem mais merecer, os condenados, embora livres, não podem mais desmerecer. Não são mais viajantes rumo à eternidade bem-aventurada. A perderam para sempre por culpa sua. Eles pecam, mas não caem em mais demérito. Como os bem-aventurados, fazem atos de virtude, mas não obtêm mais mérito. Seu estado, não considerando senão unicamente a pena de dano, que é a principal, é um abismo de miséria tão inexprimível quanto a glória, do qual é a privação. Miséria tão grande quanto a posse de Deus perdida para sempre. Esse estado mostra também, por contraste, e como que subentendido, o preço imenso da vida eterna ou da visão beatífica e de todos os bens que dela derivam. Além disso, para bem compreender tudo o que perderam os condenados, seria preciso ter o que eles não tiveram nunca, a visão imediata da essência divina. Seria preciso ter possuído a Deus e o ter amado com essa plenitude e essa alegria sem medida, que não só se encontra no céu. Do mesmo modo, aqueles que têm uma fé firme e viva, que os sustenta no meio das maiores dificuldades, sabe bem que infelicidade seria perder a fé. Capítulo 5. A pena dos sentidos. À pena de dano se acrescenta, no inferno, a pena dos sentidos, pela qual a alma e mesmo o corpo, após a ressurreição geral, são positivamente afligidos. Falaremos da existência desta pena, do que ela é segundo a Sagrada Escritura, da natureza do fogo do inferno e de seu modo de ação. Existência desta pena e o que é segundo a Escritura. Ela é claramente afirmada no Evangelho. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. A existência desta pena, que se acrescenta a outra, se explica, como diz Santo Tomás, porque pelo pecado mortal o homem não somente se afasta de Deus, mas se volta para um bem criado, preferido a Deus. O pecado mortal merece, assim, uma dupla pena: a privação de Deus e a aflição que vem da criatura. Enfim, concebe-se que o corpo, que concorreu para o pecado e que encontrou nele um gozo proibido, participe da pena que aflige a alma. E será assim, segundo a revelação, após a ressurreição geral. Em que consiste a pena dos sentidos? A Sagrada Escritura nos diz, quando descreve o inferno, como uma prisão tenebrosa, onde os condenados estão retidos, como que acorrentados. O lugar do choro e do ranger de dentes.
Em outra parte, fala de um lago de fogo e de enxofre. Nestas descrições, duas ideias conexas retornam sempre: aquela da prisão fechada para sempre e aquela da pena do fogo. Os teólogos insistem tanto numa como na outra, porque se esclarecem mutuamente. Lemos em São Mateus. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. No mesmo evangelho, fala-se frequentemente da gena de fogo e do fogo eterno e inextinguível, que atormenta os condenados. O fogo do inferno é real ou metafórico? A doutrina comum dos padres e dos teólogos é que este fogo é um fogo real. Ela se funda sobre o fato de que não se deve, na interpretação da Sagrada Escritura, recorrer ao senso figurativo, exceto se o contexto e outras passagens mais claras excluam um sentido literal, ou se este se revela uma impossibilidade. Ora, este não é o caso, como mostra longamente. A Michel, em particular, o sentido literal aparece claro em Mateus. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Todo o contexto exige uma interpretação realista. Ide para o fogo real, como os bons irão para a vida eterna, para o fogo destinado ao demônio e aos seus anjos. Além disso, Jesus atribui ao fogo não somente o suplício dos espíritos condenados, mas também aquele dos corpos. Igualmente, os apóstolos falam desta pena eterna do fogo com o mesmo realismo. São Pedro toma também, como tipo dos castigos vindouros, o fogo do céu caído sobre Sodoma e Gomorra. A interpretação metafórica, ao supor que o fogo não é, como a tristeza ou o remorso, senão uma afecção penosa da alma, vai contra o sentido óbvio dos textos da Escritura e da tradição. Os padres, com exceção de Orígenes e de seus discípulos, falam quase sempre de um fogo real, que comparam aos fogos terrenos e mesmo às vezes a um fogo corporal. É o que dizem especialmente São Basílio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Gregório Magno. A Michel examina longamente, no artigo citado, os textos desses autores e conclui: quando os padres afirmam simplesmente a fé tradicional, falam sem hesitação do fogo do inferno. Mas quando para eles se apresenta a questão difícil do modo de ação do fogo sobre os espíritos, se nota uma hesitação no seu pensamento. Quanto à natureza deste fogo real, Santo Tomás estima que é um fogo corporal da mesma natureza do fogo terreno, mas que difere dele acidentalmente, porque não tem necessidade de ser conservado por elementos externos. É escuro, sem chama e fumaça. Durará sempre e queimará os corpos sem os destruir. Dir-se-ia hoje que o calor é, numa substância corporal, o resultado das vibrações moleculares aptas a produzir uma sensação contínua de queimadura. O modo de ação do fogo do inferno. Como este fogo corporal pode produzir um efeito sobre uma alma separada de seu corpo e sobre espíritos puros como os demônios? Os teólogos respondem comumente: não o pode senão a título de instrumento da justiça divina. Tal como os sacramentos, por exemplo, a água do batismo, produzem na alma esse efeito espiritual que é a graça. Aqueles que desprezaram os sacramentos, instrumentos da misericórdia divina de Deus, sofrem os instrumentos da sua justiça. Os teólogos se dividem, então, neste ponto, do mesmo modo que se dividem quanto aos sacramentos. A depender, se admitem uma causalidade instrumental física ou somente uma causalidade moral. A causa moral, como a oração que dirigimos a alguém para fazê-lo agir, não produz diretamente o efeito desejado, mas somente inclina o agente capaz de produzir e realizá-la. Se fosse assim, o fogo do inferno não produziria diretamente o efeito que lhe é atribuído. Este efeito seria unicamente reproduzido por Deus. Os tomistas e muitos outros teólogos
admitem aqui, como para os sacramentos, uma causalidade instrumental física do fogo do inferno sobre as almas dos condenados. Mas é difícil explicar melhor seu modo de ação. Santo Tomás e seus melhores comentadores admitem que o fogo do inferno recebe de Deus a virtude de afligir os espíritos condenados, impedindo-lhes de agir onde e como querem. Há aí uma aligatio, uma ligação dos espíritos pelo fogo. Ele os impede de agir, um pouco como acontece com uma pessoa paralisada, ou aquele que sofre de confusão mental por consequência de uma intoxicação. Além disso, são humilhados por dependerem, assim, de um elemento corporal, enquanto que sua imaterialidade o domina tanto. Essa explicação se harmoniza com os textos da Sagrada Escritura que descrevem o inferno como uma prisão onde os condenados são mantidos contra a sua vontade. Santo Tomás sustenta que o fogo não influi no espírito para alterá-lo, mas para impedi-lo de agir como gostaria. Muitos teólogos se uniram a esta maneira de ver de Santo Tomás. É muito difícil ir mais longe na explicação deste modo misterioso de influência. Enfim, como poderá o fogo infernal, após a ressurreição geral, queimar os corpos dos condenados sem os consumir? A tradição e a Escritura afirmam a incorruptibilidade dos corpos dos condenados. Santo Tomás sustenta que esses corpos, tornados incorruptíveis, sofrerão de um modo especial, sem serem alterados, tal como a audição sofre em ouvir uma voz estridente, ou o gosto sofre com um sabor muito amargo. Permanecerá sempre difícil de explicar o modo de ação deste fogo, mas isso não é razão de negar a possibilidade e a realidade de sua ação, que é afirmada pela revelação cristã. Já na ordem natural, é difícil explicar como os objetos exteriores produzem em nossos sentidos uma impressão, uma representação de ordem psicológica que ultrapassa a matéria bruta. Não é surpreendente que os efeitos préternaturais que se produzem segundo a revelação na outra vida sejam ainda mais difíceis de explicar. A pena dos sentidos, além disso, como afirma toda a tradição, não é a principal. O que há de essencial na condenação é a própria privação de Deus e o vazio imenso que causa na alma. Vazio que se manifesta por contraste à plenitude da vida eterna, à qual nós somos todos chamados. Daí derivam para nós as grandes lições da outra vida, da qual essa deve ser o prelúdio. Disso se depreende o preço imenso do tempo do mérito relativamente à eternidade bem-aventurada a se conquistar. Capítulo 6. A desigualdade das penas do inferno. As penas dos condenados são iguais por sua duração, porque são eternas, mas diferem muito quanto ao rigor. Certeza desta desigualdade. A Sagrada Escritura o afirma primeiro dizendo que Deus dará a cada um segundo suas obras. Também se diz em São Mateus: no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade que se recusa a receber os apóstolos. Do mesmo modo, ai de ti, Corozoim. Em São Lucas se fala de um servo mau, que conhecendo a vontade de seu senhor, sem nada fazer, será açoitado com numerosos golpes, e também daquele que, a desconhecendo, fará coisas dignas de castigo, e será açoitado com poucos golpes. No Apocalipse, lê-se sobre a Babilônia. Na mesma proporção em que se fez ostentação de luxo, dá-lhe em tormentos e prantos. Já no livro da sabedoria, disse: os poderosos serão examinados sem piedade. É claro, além disso, que a pena deve ser proporcional à gravidade da falta. Ora, as faltas são desiguais em gravidade e em número. As penas do inferno devem ser, portanto, desiguais em rigor. Os avarentos não serão punidos da mesma maneira que os luxuriosos, e se diz que os maiores culpados estão no mais profundo inferno, embora não possamos fazer senão conjecturas sobre este lugar. Há uma mitigação da pena acidental e temporária devido aos pecados veniais, e aquela devido aos pecados mortais redimidos, mas não expiados?
Muitos teólogos o admitem como mais provável, porque essa pena acidental, per se, é temporária. Também Santo Tomás o diz: não há inconveniente para que estas penas do inferno, no que tem de acidental, diminuam até o dia do juízo final. Dissemos um pouco mais acima que o Santo Doutor admite que a misericórdia divina se exerça ainda com relação aos condenados, no sentido de que são punidos citra condignum, menos que merecem. Acerca da desigualdade das penas do inferno, é preciso notar que a pena de dano, mesmo a menor, ultrapassa imensamente todos os sofrimentos deste mundo. Os teólogos a admitem comumente também para a pena dos sentidos, ao menos nessas circunstâncias de eternidade, de sofrimento sem alívio e num sujeito que já tem a pena de dano. Mas é preciso notar também que é muito provável, como pensam alguns teólogos, que Deus não deixe morrer em estado de pecado mortal os homens que não cometeram no curso de sua vida, senão um só pecado mortal, sobretudo se trata de um pecado de fraqueza, e que não permite a impenitência final, senão para os pecadores inveterados. Porque, como diz São Pedro, usa de paciência para conosco, não querendo que alguém pereça, mas quer que todos se arrependam. Também dá a todos os auxílios e os inclinam a se converter. O inferno não é senão a punição da teimosia e má vontade daquele que se obstina. Devemos recordar também da grande promessa do Sagrado Coração a Santa Margarida Maria. Como diz o padre J. Benvel, S.J., que muito estudou essa questão. Encontra-se esta promessa numa carta da Santa Amade de Salmaise, que as editoras datam de maio de 1866. Numa sexta-feira, durante a Santa Comunhão, Nosso Senhor disse essas palavras à sua indigna escrava, se ela não se engana. Eu te prometo, na excessiva misericórdia do meu coração, que seu amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que comungarem nas 9 primeiras sextas-feiras do mês consecutivas a graça final da penitência. Eles não morrerão na sua desgraça, nem sem receber seus sacramentos. Meu divino coração será refúgio seguro neste último momento. O padre Bainvel acrescenta justamente: a promessa é absoluta, supondo somente as comunhões feitas e bem feitas, evidentemente. O que é prometido não é a perseverança no bem a vida toda, mas a perseverança final, incluindo a penitência e os últimos sacramentos na medida necessária. O que é prometido é a graça da boa morte, e essa promessa absoluta diz respeito mais diretamente aos pecadores que às almas piedosas. Essa grande promessa do Sagrado Coração supõe que a graça de bem fazer 9 meses consecutivos a comunhão na primeira sexta-feira do mês é um dom que não é concedido senão aos eleitos. Esses sempre se arrependem de suas faltas antes de morrer. Capítulo 7. O inferno e as necessidades espirituais de nossa época. Para responder a essas necessidades, nesses últimos anos, alguns autores propuseram uma concepção do inferno que se afasta da concepção tradicional. Não haveria, em todos os condenados, uma perversão moral absoluta. Não haveria, em todos, o ódio de Deus. Para muitos, a pena de dano e aquela dos sentidos não seriam tão dolorosas como os teólogos comumente afirmam, e teriam consolações secundárias. Esses autores não refletiram o bastante no que distingue profundamente o estado de caminho e o estado do termo, nem o que é, neste último estado, a privação total de Deus, de todos os bens que derivam da visão beatífica e também dos bens criados, que, sendo meios para ir a Deus, não podem mais trazer alegria aos condenados. Não refletiram o bastante no que é a obstinação e sua relação com a infinita justiça. Enfim, perdem de vista o que disseram os maiores doutores sobre a finalidade do inferno: a manifestação dos direitos imprescritíveis do sumo bem a ser amado acima de tudo. Só a concepção tradicional do inferno corresponde a este ponto de vista superior, que é o verdadeiro.
Isso é confirmado, além disso, pelas visões de grandíssimos santos. Perguntou-se se é útil pregar o inferno em nossa época. É certo que é melhor ir a Deus pelo amor que pelo temor. O mistério da encarnação redentora nos convida a isso constantemente. Mas o temor é necessário hoje como outrora para nos afastar do mal. A natureza humana continua a mesma do tempo da pregação dos padres. Concluímos, portanto, como o A. Michel, os pregadores deveriam omitir as descrições de pura imaginação. Os dados da revelação bastam para impressionar as almas que têm fé. Mas excluir sistematicamente da cátedra cristã a preocupação que deve ser constante dos fins últimos e do inferno é ignorar radicalmente o espírito do cristianismo, ou mesmo a noção de criatura, do estado de caminho e do estado de termo, porque a vida cristã deve levar inevitavelmente ao céu ou ao inferno. Além disso, o Senhor deu muito frequentemente às almas privilegiadas um conhecimento superior do inferno, por via de contemplação infusa, ou mesmo de visão imaginária ou intelectual, para levá-las a uma maior santidade, por um temor filial do pecado que cresce com a caridade e a um zelo mais ardente pela salvação das almas. Basta recordar as visões de Santa Teresa. Muitos santos foram assim iluminados por contraste sobre a infinita grandeza de Deus e o preço da vida eterna. Santa Teresa diz: pergunto-me como, tendo encontrado tantas vezes nos livros a pintura das penas do inferno, estava tão longe de as temer como merecem e fazer delas uma justa ideia. Daí também a dor mortal que me causa a perda desta multidão que se condena. Esta visão é uma das maiores graças que o Senhor me fez. A partir daí, esses impetuosos desejos de ser útil para as almas. Assim eu posso dizer com toda a verdade: para livrar uma só de tão terríveis tormentos, voluntariamente, me parece, suportaria 1000 vezes a morte. No diálogo de Santa Catarina de Sena, o Senhor lhe diz: o primeiro suplício é que os condenados são privados de minha visão. Esta é uma tão grande pena, que se lhes fosse possível, escolheriam suportar o fogo, as torturas e os tormentos, gozando de minha visão, antes que ser libertos de seus sofrimentos sem me ver. Essa pena é ainda agravada pela segunda, a do verme da consciência que os corrói sem cessar. A visão do demônio, que é a terceira pena, redobra todos os seus sofrimentos, porque o vendo em toda a sua feiura, conhecem melhor a si mesmos e compreendem melhor que é por sua culpa que mereceram esses castigos. O quarto tormento que suportam os condenados é o fogo. Esse fogo queima e não consome. Tão grande é o ódio que os possui, que não podem querer nem desejar nenhum bem. Sem cessar, me blasfemam. Já não podem mais merecer. Eles morreram no ódio, culpáveis do pecado mortal, estão mortos para sempre. Essas descrições tão vivas confirmam a doutrina tradicional e mostram, por contraste, o preço da vida eterna e o preço do tempo do mérito que nos é dado para conquistá-la. O temor dos castigos de Deus é salutar. Se ele diminui com o progresso da caridade, o temor filial, que é aquele do pecado, aumenta. Os santos têm uma visão muito penetrante do que nos afasta de nosso fim último, e quanto mais amam a Deus, mais temem ser separados dele. Esse temor filial é um dom do Espírito Santo, que aperfeiçoa a esperança. É como um aguilhão que nos leva a desejar a Deus mais fortemente e que ao mesmo tempo nos preserva da presunção. Nós o vemos, às vezes, muito vivo nos grandes santos. Um bom teólogo, o padre Gardeil, O.P., no seu livro sobre os dons do Espírito Santo nos santos dominicanos, diz a propósito do dom do temor: é um atributo do cristianismo transfigurar as paixões humanas. Haverá alguma cuja reabilitação seja mais difícil que o temor? Quem ousaria empreender sua defesa? Quem, sobretudo, tentaria dar um papel a este sentimento infame num código moral que se respeite e respeite o homem?
Tal iniciativa pareceria proibida à filosofia humana, sempre temerosa de não ser elevado bastante. Para estes puros moralistas, é preciso uma doutrina toda de desinteresse. O quê? Confessai que o homem tem algumas vezes medo. Servir-se do medo para se excitar ao bem. Que vergonha! Ocultemos, portanto, essa miséria, para que não perturbe o belo ordenamento de nossos puros preceitos. Suprimamos da moral até seu nome. É ao Espírito Divino que pertencia reabilitar o medo. É verdade que o temor adotado pelo Espírito Santo nada tem em comum com aquele temor moderno. Não é o temor dos homens, é o temor de Deus. O temor do Senhor é início da sabedoria, diz a Escritura. E o Santo Concílio de Trento, confirmando longa tradição cristã de séculos, declara bom e santo até o temor dos castigos divinos. Mas o temor filial, que é aquele do pecado, aquele de se separado de Deus, é evidentemente superior. É um dom do Espírito Santo e cresce com a caridade. Os grandes santos que não sabem tremer diante dos homens tiveram este temor de Deus. E como disse o padre Gadeio, o justo estoico que nada teme não é mais que uma criança ao lado desses santos que chegam a representar os tipos mais sublimes da moralidade humana divinizada pela revelação de Deus. São Luís Beltrão, missionário, que não temia as pedras e flechas dos seus vagens, mas, ao contrário, desejava o martírio, tinha este temor de Deus e o exprimia de modo mais pungente, quando dizia em sua heróica mortificação: Domini hic ure, hic seca, hic non parcas, ut in aeternum parcas. Ó Senhor, aqui queimai e cortai, não nos poupeis, a fim de que na eternidade perdoeis. Deus nos disse pelo profeta: Voltai a mim, e eu voltarei a vós, oráculo do Senhor dos Exércitos. E a alma deve lhe responder com Jeremias: Reconduzi-nos a vós, Senhor, e voltaremos. Converte-nos, Domine, ad te et convertemur. Não se poderia expressar melhor a doçura da conversação. Esta resposta da alma inspirada por Deus é ainda mais bela que a exortação divina à conversão, porque tal exortação foi feita para obter essa resposta, como as palavras de Jesus a Cananeia lhe foram dirigidas para levá-la a responder como fez, sob inspiração divina. A doçura da conversação equilibra o justo rigor do dogma do inferno, fazendo pressentir o preço da eterna beatitude. Nota: as 3 espécies de temor. Após ter falado do inferno, antes de tratar do purgatório, convém dizer mais precisamente em algumas páginas o que se deve entender por temor de Deus. É um tema bastante difícil, porque frequentemente se confundem 3 espécies de temor muito diferentes entre si. Uma é má, 2 outras são boas, mas tão distintas uma da outra que a primeira diminui com o progresso da caridade, enquanto que a outra aumenta com ela. É preciso ver em particular quais são as relações destas diferentes espécies de temor com o amor de Deus que deve sempre prevalecer. O temor em geral é o abatimento da alma vencida pela gravidade de um perigo que a ameaça. Faz tremer. Vê o mal terrível que ameaça e o que pode ser a causa deste mal. Frequentemente não é senão uma emoção da sensibilidade, que é preciso dominar pela virtude da fortaleza. Mas pode existir também na vontade espiritual e pode ser tanto bom quanto mal. Os teólogos e os autores espirituais distinguem 3 espécies de temor muito diferentes, partindo do mais inferior. Primeiro, há o temor mundano, ou temor da oposição do mundo. Ele afasta de Deus. Segundo, há o temor servil, que é aquele dos castigos de Deus. Ele é útil para a salvação. Terceiro, há o temor filial ou o temor do pecado, que cresce com o amor de Deus e que subsiste no céu sob a forma de temor reverencial. Vejamos o que ensina a teologia, e especialmente Santo Tomás, sobre essas 3 espécies de temor especificamente diferentes.
O temor mundano é aquele pelo qual tememos de tal modo o mal temporal que o mundo pode nos fazer, que estamos prontos a ofender a Deus para escapar deste mal. Este temor mundano é sempre mau. Apresenta-se em diferentes formas. Primeiro é o respeito humano, ou a timidez culpável, que tem medo dos julgamentos mundanos e impede de realizar os deveres para com Deus. Por exemplo, ir à missa dominical, comungar na Páscoa, ir se confessar. Teme os julgamentos deste ou daquele. Teme perder sua situação se mostra fiel a seus deveres cristãos. Pode chegar até à covardia. Em tempos de perseguição, o temor mundano poderia levar a renegar a fé cristã para evitar a perda dos bens exteriores, da liberdade pessoal ou a perda da vida pelo martírio. Jesus disse: Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem precipitar a alma e o corpo na jena. Diz também: Quem quiser salvar sua vida, perder-la-á. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos seus santos anjos. O temor mundano é, portanto, sempre mau. Devemos pedir a Deus nos livrar dele. Aqueles que não querem ouvir falar do temor de Deus, como se não fosse um sentimento bastante nobre, sofrem frequentemente deste respeito humano aviltante, indigno de uma consciência reta. Ter vergonha de ir à missa é uma completa inversão na ordem dos valores, porque a missa que perpetua sacramentalmente o sacrifício da cruz é que o há de maior. A missa é de um valor infinito, e longe de termos vergonha de ir, devemos considerar uma grandíssima honra e um grande lucro para o tempo e a eternidade. O temor servil é muito diferente. Não se teme a perseguição do mundo, mas os castigos de Deus. É útil enquanto leva a cumprir os mandamentos divinos. Aparece mais no Antigo Testamento, chamado a lei do temor, enquanto no Novo Testamento é chamado a lei do amor. Este temor útil à salvação pode, no entanto, se tornar mau se teme mais os castigos de Deus que ser separado dele. Se evita o pecado para evitar esses castigos, de tal maneira que se pecaria se não tivesse que ser punido na eternidade. Então, este temor é chamado servilmente servil. Quem o manifesta mostra que ama mais a si mesmo que a Deus. Neste caso, é, portanto, mau, e não pode, desta forma, existir com a caridade e com o amor de Deus acima de tudo. Mas, quando não é servilmente servil, o temor servil dos castigos divinos é útil. Ajuda o pecador a se aproximar de Deus. No entanto, não é uma virtude, nem um dom do Espírito Santo. Diz Santa Catarina de Sena: é como um vento de tempestade que agita os pecadores. É insuficiente para a salvação, mas pode conduzir à virtude. Assim, durante a tempestade, o marinheiro se lembra que deve rezar, e mesmo se está em pecado mortal, reza o melhor que pode, por uma graça atual que lhe é então concedida e que é oferecida a todos em casos semelhantes. No justo, o temor servil permanece e permanece mesmo sempre na terra, mas diminui com o progresso da caridade. Quanto mais, com efeito, se ama Deus, mais o egoísmo diminui, menos se está atento a seu próprio bem. E também, quanto mais se ama Deus, mais se espera ser recompensado por Ele. Evidentemente, o temor servil, ou dos castigos divinos, não existe mais no céu. O temor filial é muito diferente dos dois precedentes. É aquele do filho, não de um mercenário ou de um simples servo. É o temor não dos castigos de Deus, mas do pecado que dele nos afasta. Difere, portanto, substancialmente ou especificamente do temor servil, e com maior razão do temor mundano. Esse temor filial não é somente útil à salvação, como o temor servil, mas é um dom do Espírito Santo, que ajuda muito a resistir às fortes tentações. É assim que diz o salmista: Contige timore tuo, domini carnes meas. Senhor, feri de temor minha carne, para que eu evite o pecado.
Este temor filial é o menos elevado dos 7 dons do Espírito Santo, mas é o início da sabedoria, porque é como o efeito inicial deste dom superior. É uma verdadeira sabedoria temer o pecado que nos afasta de Deus. Corresponde à bem-aventurança dos pobres ou dos humildes que temem o Senhor e já o possuem. Além disso, enquanto o temor servil ou dos castigos divinos diminui com o progresso da caridade, o temor filial aumenta, porque quanto mais se ama Deus, mais se teme o pecado que nos separa dele. Os 7 dons são conexos com a caridade, como as virtudes infusas. Estas são as diversas funções de nosso organismo espiritual, que se desenvolvem juntas como os 5 dedos da mão, como diz Santo Tomás. Santa Catarina de Sena diz o mesmo, que com o progresso da caridade, enquanto o temor servil diminui, o temor filial aumenta, e o temor mundano desaparece completamente. Foi assim, diz ela, que os apóstolos, após o Pentecostes, longe de temerem os sofrimentos, se gloriavam de suas tribulações e se alegravam por terem sido julgados dignos de sofrer por nosso Senhor. Anteriormente, na tarde da Ascensão, se sentindo sozinhos, sentiram vivamente sua impotência diante da imensidade da obra a realizar. E ainda temiam as perseguições anunciadas, mas em Pentecostes foram grandemente iluminados, fortificados e confirmados em graça. No céu, subsiste o temor filial, sob a forma do temor reverencial. Disse com efeito no Salmo 18:10, Timor Domini Sanctus, permanens in saeculum saeculo. O santo temor do Senhor permanecerá pelos séculos dos séculos. Não haverá mais temor do pecado, o temor de ser separado de Deus. Mas, diante da infinita grandeza do Altíssimo, a alma verá seu próprio nada e tremerá, de certo modo, ao ver sua própria fragilidade em comparação à absoluta estabilidade e necessidade de Deus, único que é o próprio ser. Ego sum qui sum. Nesse sentido, disse no prefácio da missa, Tremunt potestates. Mesmo os anjos superiores, que são chamados potestades, tremem diante da infinita majestade de Deus. Esse dom do temor reverencial existe mesmo na Santíssima Alma do Salvador, como os outros dons do Espírito Santo. O temor reverencial aparece nos santos, nesta vida presente. Por exemplo, quando São Pedro, após a primeira pesca milagrosa, diz a Jesus, Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É então que Jesus lhe diz, Não temas, doravante será pescador de homens. Pedro, Tiago e João, neste momento, abandonaram tudo para segui-lo. Vemos que essas 3 espécies de temor são muito diferentes. O temor mundano, que afasta de Deus, é sempre mau. O temor servil e dos castigos é útil à salvação, ao menos que não seja servilmente servil e que se continue disposto a pecar, abstendo-se unicamente por temor das penas eternas. O temor filial é sempre bom, cresce com a caridade como os outros dons do Espírito Santo e subsiste mesmo no céu a título de temor reverencial. Senhor, livrai-nos deste temor mundano, diminui em nós o temor servil, aumentai em nós o temor filial. Nunca a psicologia humana, deixada às suas próprias forças, poderia distinguir assim estes sentimentos. É necessária a revelação, expressão da sabedoria divina. Alguns moralistas, não cristãos, ensinam uma moral de completo desinteresse, dizem eles, onde não importa o temor dos castigos divinos, nem o desejo de recompensa eterna. Corariam em confessar que alguma vez tiveram medo. Isso incomodaria a bela ordem de suas lições. Pertencia ao Espírito Santo reabilitar o temor, como disse o padre Gadeio. Isso de 3 maneiras: reprovando o temor mundano ou o respeito humano, mostrando que o temor dos castigos eternos de Deus é útil ao pecador, porque o leva a se converter, e sobretudo mostrando que o temor filial do pecado ou da separação de Deus é um dom sobrenatural, que cresce sempre com a caridade. Foi este santo temor que inspirou as grandes mortificações dos santos e sua vida reparadora,
para obter a conversão dos pecadores. Este santo temor se manifestou em São Domingos, quando se flagelava todas as noites, até sangrar, para obter a conversão dos pecadores que evangelizava. Foi também esse santo temor que inspirou as mortificações de uma Santa Catarina de Sena, de uma Santa Rosa de Lima e de muitos outros santos. Mas acima do temor filial, mesmo de sua forma mais alta que subsiste no céu, a doutrina cristã reconhece o lugar eminente do amor a Deus e às almas, que corresponde ao preceito supremo e cujos efeitos são admiravelmente descritos na imitação de Cristo, que se deveria reler no final deste estudo sobre o inferno, para melhor ver o contraste entre a eterna danação e a eterna beatitude.